Graça e paz, tudo bom? Deixa eu te falar, você precisa encontrar a sua identidade. Você precisa saber o que de fato você está fazendo aqui na Terra. Para que você nasceu, o que você quer na vida. Falo isso porque eu acredito que tem muitas pessoas na Terra que nasceram, mas não sabem o que quer de verdade. Elas vão para a igreja, até buscam a Deus, participam das coisas na igreja, mas elas não sabem nem o que de fato ela precisa fazer aqui na Terra. É como se ficasse meio perdido nas coisas. A pessoa não avança para um novo tempo. A pessoa continua a mesma pessoa, entra e sai, entra na igreja, vai para casa, sai da igreja, volta e não sabe o que de fato quer. Pessoas assim dificilmente vão alcançar o seu objetivo. Elas não sabem o que elas querem. E nós precisamos pedir para Deus discernimento para entendermos e sabermos o que de fato Deus quer fazer em nossa vida aqui na Terra. Porque senão daí a pouco vai entrar ano e sai ano e tu continua a mesma pessoa e nada muda. Você precisa buscar mais de Deus, orar mais. Tem gente que só busca a Deus quando as coisas estão indo bem. Quando as coisas estão mal, elas se recuam. Porque Deus não me ajudou, porque Deus... Eu quero ver o crente bom, quero ver o homem que crê em Deus ser o bom mesmo, na dificuldade ele permanecer firme. Quero ver agora. Não bom é muito fácil. Viver no conforto é muito bom viver, é muito fácil, muito fácil. Isso não é vantagem. Mas tem aqueles também que na dificuldade busca e quando Deus abençoa, ele se afasta. Agora ele não ora mais, não lê mais, porque as coisas estão indo bem, não preciso mais de Deus, não preciso mais buscar quanto antes. Aí é outro problema. Nós precisamos encontrar nossa identidade, de entender que Deus, ele é o nosso alimento espiritual. Assim como o nosso físico precisa de feijão, arroz, os alimentos, nosso espiritual precisa também, nosso espírito. E o nosso espírito, claro, né, a palavra de Deus no Efésios 6 nos diz que é a palavra. A palavra é o alimento do nosso espírito, é a espada do espírito. Nós precisamos dessa palavra. Você precisa de Jesus para ser alimentado. Caso contrário, você vai ser apenas um homem morto todos os dias. Você vai ser apenas um homem morto. E você precisa encontrar a sua identidade. E quando você encontra a sua identidade, você vive uma vida constante diante de Deus. Aí você não cai, você não fica para trás. Mas enquanto você não encontra a sua identidade, você fica um cristão vazio, que não sabe qual é o destino que tu vai chegar. Tá, o problema é aí. Aí que tá o problema. E nós precisamos encontrar diante de Deus o que de fato precisamos fazer. E quando nós encontramos isso, é impossível você passar um dia sem conversar com Deus. Você acredita? Tem gente que não tem essa intimidade assim com Deus. Tem gente que se passar um dia sem conversar com Deus, para ele tanto importa. Por quê? Porque ainda não tem aquela devocional. E eu particularmente, se eu passar o dia todo sem conversar com Deus, logo, quando eu estou trabalhando às vezes, aí passo o dia, e quando chega 4, 5 horas da manhã eu paro e penso, rapaz, hoje eu não conversei com Deus. Aí sinto aquele vazio assim, e falo, não, eu preciso conversar com Deus. E aí vou lá, e converso, e vou orar, vou ler a palavra. Por quê? Porque isso tornou para mim meu hábito de vida. É uma vida constante. Claro também que eu não entro em crise quando eu estou bem desgastado, né? Porque às vezes tem gente que, porque não conseguiu, aí entra em crise, e agora? Não. Tenho meu devocional, mas, por exemplo, eu acordo toda madrugada. Aí vai indo, acordando de madrugada, com 1 ou 2 meses você percebe que tem um acúmulo de sono muito grande, que você vai orar e você não consegue nem ficar ajoelhado, você fala amém, Deus, e já dorme. E quando você acorda, já 10 minutos depois, você fica perguntando, meu Deus, já tá desse horário, eu acabei de
ajoelhar, porque a gente acaba dormindo. Aí, quando acontece isso, eu falei, não tem lógica, eu vou dormir, Senhor. E vou dormir de volta assim, entrar em crise, de ficar ali me culpando, meu Deus, não consegui não. Mas o ser humano, ele precisa ter diante de Deus uma devocional todos os dias, de querer mudar o seu caráter, a sua vida. Porque quanto mais de Deus você busca, tenha certeza de que você vai ser uma pessoa de sucesso, de princípios. Porque tem gente que gosta de quebrar princípio, né? Tem gente que gosta de quebrar princípio. Principalmente quando não estão perto de pessoas que são cristãs. Quando elas estão no meio dos ímpios, quebram princípios. Não pode quebrar princípio. Quando eu estou no meio de um monte de ímpio, oh meu Deus, vem. Estava trabalhando uma vez no meio de um monte de cara que não falava nada que presta. Falei, agora Deus, o que eu vou fazer diante desses caras? Quando eles vinham com palhaçada pro meu lado, com coisas... Enquanto brincava, a gente entrava na brincadeira, sorria e tal, mas quando vinha com coisas que manchavam o evangelho, eu já cortava, e já exortava, já aproveitava e ensinava as pessoas. Mas tem gente que não. O cara fala um negócio lá, sei lá, qualquer coisa que não agrada a Deus, e ele entra pelo meio e cresce o assunto ali e vai quebrando princípios. Cristão não quebra princípios. Cristão não, fala como ser humano. O ser humano não pode quebrar aquilo que Deus estabeleceu sobre o ser humano. A verdade é essa aí. Tá certo? Mas nós não podemos quebrar aquilo que Deus ensina. Precisamos ser pessoas vigilantes. Assim como Jó. Jó, ele era um homem que se desviava do mal. Era um homem de vigilância. Onde ele via que ali não era o lugar dele, ele saía fora e não ia. Isso que é vida diante de Deus. Se desviar do mal, se desviar do caminho errado, do caminho que não é a vontade de Deus. Mas para você se desviar desses caminhos e você ter um caminho diante de Deus de êxito, êxito significa sucesso, você precisa buscar a Deus e encontrar a sua identidade. Qual é o teu foco? Qual é o teu chamado? Ah, meu chamado é para cantor. Pronto, então bora buscar a Deus no sentido de ser cantor, entendendo que você precisa avançar nessa área. Você vai ser pastor, pronto, vamos lá, vamos buscar ler a Bíblia, orar. Missionário, vamos lá, vamos começar a fazer missões nas ruas, fazer alguma coisa. E aí vamos buscando, vamos orando naquilo, buscando a Deus naquilo, daí a pouco, aquilo que Deus sonha para você, acontece. Mas se tu fica desligado, não sabe o que quer, não sabe o caminho a seguir, ah, meu irmão, pode ter certeza que você não vai muito longe. Você vai ficar um cara perdido, sem foco e sem vontade de buscar a Deus. É por isso que tem gente que não sente necessidade de buscar a Deus. Por quê? Porque ele não sabe ele não sabe o início, ele não sabe o meio, ele não sabe o fim. Ele tá aleatório. O que pintar, ele dança. Aí fica, aí tem uns que fica, pula de igreja, pula de outra, vai ali, vai aqui. Uma hora pensa ser cantor, daí a pouco já quer ser tocador. E agora dá na onda de ser pregador. E aí fica nisso. Daí a pouco entrando, saindo, o cara não muda nada. Eu quero te animar neste momento a encontrar a sua identidade. O que de fato Deus quer para você. Aí, meu irmão, pode ter certeza que tudo vai ficar bem. Tá? Que Deus te abençoe, meu irmão. Fica com Deus aí. Inscreva-se aí no meu canal aí, Rafael Santos, YouTube. Que Deus te dê sabedoria e que o Senhor, em nome de Jesus, te mostre a tua identidade, que você encontre a sua identidade e viva o melhor de Deus, tá bom? Fica com Deus, meu irmão. Deus te abençoe. Graça e paz, em nome de Jesus.